Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de como viver em paz, sem dívida e sempre com dinheiro. Já ativa aqui o sininho do perfil para não perder nenhuma live e sempre ter as suas dúvidas tiradas aqui ao vivo. Buenas tardes! Como é que vocês estão no terço? Deixa eu subir minha cadeira um pouco mais, gente. Eu tô meio baixinha, não tô não? Eu acho que eu tô meio baixinha aqui, velho. Pera aí, deixa eu resolver essa parada aqui. Ai, calma aí. Ai, caraca, deixa eu subir a cadeira aqui. Agora vai melhorar. Ó, moleque! Agora eu subi, hein? Agora eu tô bem, bem. Como é que vocês estão, gente, no terçou? Nossa, preciso comprar outro bagulhinho, cara, disso aqui, sabe? Outro bagulhinho, tá melhor. Vamos lá, gente. Tem gente nova aqui? Ó, como é que funciona a nossa parada? Toda terça-feira, 4h28, horário de Brasília, nós temos aula ao vivo, gratuita, aqui nesse canal. Então, você que é novo, sejam todos muito bem-vindos. Já se inscreva no canal, já me segue, curte esse vídeo, compartilha, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Para o quê? Sair da dívida, dormir em paz e parar de pagar juros e ficar sem nada. Queria estar no sextou, também queria estar no sextou. Realmente, semana tá corrida. Última semana do mês, né, gente? Como é que estão as cobranças das dívidas para vocês? Deve estar tenso, hein, velho? Porque última semana do mês e do trimestre. Então, eu imagino que para vocês tá bem corrido, não tá não? E como é que vocês estão aí? Deixa eu colocar o Digite Eu Quero e vamos começar a nossa parada aqui, que é o meu momento de poder contribuir com você para tirar as suas dúvidas. Está em Miami? Tô sim, moro em Miami aqui. Moro em Miami aqui, graças a Deus, né? Que tá quente, né? Lá fora tá quente, não tá ruim não. O Will me persegue. A galera do Will, vocês viram o vídeo novo que eu postei, gente? Olha, melhor que isso, velho. Só 2 disso, eu entreguei videozinho suave pra vocês, hein? Mas vamos lá, vamos fazer aqui a parada do Digite Eu Quero, né? Digite Eu Quero. Pra quê? Pra que você vai digitar Eu Quero? Deixa eu ver. Quem tava na aula ao vivo ontem, gente? Puta, que aula boa, meu. Nossa, cara, olha o que eu falei, ó. Eu trouxe os modelos que os grandes estão utilizando para todo mundo conseguir negociar as dívidas com grande desconto. Pegou com desconto, mano. Peguei de 2 teras, Felipe. Peguei com 2 teras aqui, cara. Mas você acredita que meu WhatsApp continua zoado, velho? Foda. Acho que é o meu iCloud backup. Eu peguei de 2 teras aqui. Mas o problema nem é o iPhone. Eu queria tanto Samsung, mas não rolou, né? Como é que vocês estão aí, gente? Eu quero para receber o quê? O link. Mas a câmera tá melhor? Vocês sentem diferença da câmera desse telefone das últimas lives que eu fiz? Não sei se vocês sentem, né? Quem é de casa aqui, da aula gratuita. Ó, Gracinha, vamos pra cima, filha. É só se organizar e vir pra cá. Né? Tudo é possível, né, gente? A gente consegue realizar todos os sonhos sendo possível. Sabe qual que era um sonho meu? Um sonho meu era ver neve. Eu nunca tinha visto neve. Aí, semana retrasada, eu tava em Chicago e vi neve pela primeira vez, cara. Tudo é possível, né? Basta a gente dar o primeiro passo. Talvez não vai ser no momento que a gente quer, mas depois a gente consegue. Vamos lá, gente. O Will me colocou no Serasa, mas por qual motivo? Porque você não conseguiu pagar porque o aplicativo estava impossibilitado? Ou de fato você estava com a fatura lá no aplicativo, mas não tinha dinheiro? Aí, se você não tinha dinheiro, você tem que negociar como todo mundo está fazendo, né? E conseguindo grande desconto. Ontem dei uma aula, cara, foi bizarro. Ó, olha o que o pessoal falou hoje. Hoje, quer ver? Deixa eu pegar hoje, quer ver? Olha aqui, ó. Ai, cara, puta, não peguei. Ó, ela parou de pagar dia 18 de janeiro. Em 2 meses, a dívida dela já está em 50% de desconto.
Em 2 meses já está em 50% de desconto. Quanto tempo você está em atraso hoje? Preciso até postar esse trem aí, nem postei. Ela postou hoje, ó. Cara, olha isso, gente. É possível, diga, ó, vocês verem que eu não tô mentindo. Eu gosto de provar. Calma aí. Ó, vocês verem, ó. Ó. Por aqui, as propostas têm melhorado. Parei de pagar em 18 de janeiro, semana passada estava 14, já estamos 50%. O valor de 7.400. Tá aqui. Ainda não chegou no justo, lá ainda vai diminuir mais ainda. Ou seja, gente, tudo é questão de negociar. Agora, se você não negocia, aí é difícil o banco dar desconto, né? Concorda comigo? Como que o banco vai dar desconto se você não está negociando a dívida? Vocês estão negociando a dívida ou não, gente? Coloca pra mim se está negociando ou não, só pra poder saber e ajudar vocês. Paguei uma conta com suas dicas com excelente desconto. Meu nome fica no BC com prejuízo. Ah, Ju, parabéns por ter quitado. Não fica. Nem existe mais a coluna de prejuízo, né, cara? Nem existe mais. Ou é onde deixa a reclamação da duplicidade da cobrança devida? Lá no Banco Central, Daily. É Daily? Daily, sei lá. Não, Luana, né? Daily é diário, né? Luana, tá lá no grupo do Will, tá? Minha fatura veio duplicada. Reclamação, Jucineide. Só você colocar o Will aí que vai aparecer. Aí você vai receber o link do grupo. Já coloquei no grupo o modelo do texto. Não é tão simples assim, muitas dívidas. Eu também devia, filha. Eu devia 2 milhões de reais sem renda. Só que não foi do dia pra noite, né? Um castelo não se constrói do dia pra noite. Tudo é possível, gente. O meu está em atraso em fevereiro e março. Como posso para negociar? Assiste aqui, ó, Dita Eu Quero, para você ver aula gratuita. Você vai ter que demonstrar sua boa fé para o banco, para fazer com que o banco coloque você no pote dos bons pagadores, e aí melhora o seu relacionamento, melhora o seu score e as propostas vêm rápido. O problema que eu vejo que as pessoas cometem é que as pessoas não negociam a dívida. E quando você não negocia a dívida, o banco não vai te dar desconto. Até ontem na aula ao vivo foi engraçado, né? Teve uma aluna que ela falou assim, ela entrou recentemente, que ela falou, pô, Nádia, mas eu tô 2 anos com essa dívida em atraso, Riachuelo. Aí eu peguei e falei, nossa, mas Riachuelo teve uma aluna que fechou semana passada com 2 meses com desconto. Mas como assim? Você tá negociando há quanto tempo? Ela, não, eu entrei no curso semana passada. Então, ou seja, as pessoas, elas não negociam a dívida e aí espera que o banco dê desconto. Gente, vamos ser sinceros? Você acha que do nada o banco vai dar desconto para você se você não negociar? Os bancos são cada vez mais bilionários. Se o banco não entender que você quer negociar, que você está numa situação difícil, que você entende das leis, que você quer vir aqui, ó, pro pote dos bons pagadores, colocar uma pulseirinha verde em você não vai receber o acordo bom. Então é muito comum as pessoas ficarem anos, meses devendo, só que o problema não é nem o banco. O problema é que as pessoas não estão negociando. Cara, olha que curioso, né? Curioso não, né, gente? Desculpa, as pessoas novas que estão aqui, eu peço desculpas, é que eu tenho TDAH. Você já viu alguém começar uma live e esquecer de colocar microfone? Sim, sou eu. Deixa eu pegar o microfone. Já viu isso, gente? Vocês já viram isso? A pessoa faz uma live sem microfone. Ai, cabeçuda demais. Mas como negociar? Só digitar Eu Quero, que tem uma aula gratuita. Você vai ter que demonstrar a boa-fé para o banco, tá? Ontem na aula eu falei também sobre isso. O banco faliu. Você vai abrir a negociação do mesmo jeito. Aí tem que seguir o modelo do Banco Will. Só digitar o Will. Vamos lá, deixa eu colocar aqui o bagulho, né? Peraí, deixa eu organizar a parada. Fechou? Peraí, deixa eu descer. Nossa, eu tô bem pra trás, agora que eu me toquei, velho. Agora que eu me toquei. Tem limite para o banco colocar os juros, eles conseguem colocar os juros mais baixos possível. Até qual valor? Até 0%.
Até 0%, cara. A maioria dos acordos que os alunos fecham é 0%. Ó, não, cara. Ó, não é para pagar juros. Só que quando as pessoas não negociam do jeito certo, ó, só para vocês entenderem, tá? Ó, prints. Ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó. A gente todo mês tem pessoas saindo da dívida. Então, ó, pouco tempo já apareceu a oferta. 176 para 29 mil. Aqui, mesma coisa. Aqui é tudo agora. 57 mil de desconto. Aqui, ó, cartão de crédito, 15 por 3, sem juros. 553, isso aqui é sem processo judicial, tá, gente? Sem processo judicial. Só seguindo o manual prático de negociação da dívida. Ó, dívida 57 mil, o valor justo era 30. Ela fechou por 4 mil reais. Agora, 12 de março. Nós estamos no dia 24 de março. Ó, todo dia a gente tem pessoas aqui, ó. Pensa, a pessoa tinha 29 mil e ela pagou 1.800. Tá aqui. Ó, 14 de março. Isso aqui, ó, Mercado Pago. Quantos de vocês não estão sofrendo com esse banco? Todos os bancos, gente. Cooperativa, todos. Olha aqui, ó. 69 mil por 18 mil. Tudo é possível quitar. Agora, se você não sabe como negociar, aqui, ó. Hoje fiz minha primeira rodada de negociação. Já diminuíram 50% da dívida. Isso aqui foi durante a aula. Em uma rodada de negociação, diminuíram 50% da dívida. Aí eu pergunto para vocês estão negociando a dívida? Tem que digitar eu quero para aprender a fazer, né? Fazer a rodada do jeito certo. Não é indo lá na agência, pedir pelo amor de Deus. Gente, a gente não pede pelo amor de Deus pro banco. A gente negocia com as leis a nosso favor. Sem advogado, sem mandar processo, sem nada. Tá? Pessoal, coloquem as dúvidas de vocês no ponto de interrogação para que a gente possa, para que eu possa ir na sequência. Olha lá, 605 dias, meu Deus do céu, essa pessoa aqui em 2 meses saiu da dívida. Vocês viram que o problema de vocês, na verdade, não é nem dinheiro só. O problema é a falta do conhecimento para forçar o banco a colocar vocês no pote dos bons pagadores. É só digitar eu quero tela gratuita. É seguir o modelo correto. É mostrar para o banco a sua boa fé. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Peraí. Sabe o que eu fiz, gente? Ó, eu tinha tudo bagunçado aqui, né? Meu desktop. Aí você fala, Nádia, você organizou todo o desktop? Não. Eu vim aqui abrir uma pastinha escrito Backup Desktop. Agora, 21/3. Backup 1. Isso aqui era antigo, tá vendo? Então, você organizou seu desktop? Não. Eu abri uma pastinha e joguei tudo lá dentro. Então, agora deixa eu pegar dentro da pastinha o termo que eu quero mostrar pra vocês. Ficou legal, né, gente? Vocês gostaram da minha dica? Me segue pra mais dicas de organização, viu? Ai, caraca. Calma aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui como é que funciona, velho. Como é que funciona esse balacobaco. Aqui, ó. Peraí. Ó. Como que o banco classifica os devedores? Ele separa em 2 potes. O pote dos bons pagadores, aquela galera que tem intenção de pagar, registra sua boa-fé, faz rodadas de negociação, mantém a conta corrente ativa. O que isso acontece? Baixíssima chance de processo judicial. O banco entende que você quer negociar e oferece descontos atrativos, recebe melhores propostas. Por que nossos alunos, clientes aqui, eles conseguem fechar acordos e nós somos o curso com mais resultados com tantos prints? Justamente porque eles ficam no pote dos bons pagadores. Talvez vocês estejam no pote dos maus pagadores. Não que vocês sejam maus pagadores, mas o banco, ele considerou você internamente como um mau pagador pelo simples fato de não estar negociando.
E aí, o que que isso acontece com você? Você tem uma alta chance de processo judicial, você tem dificuldade para conseguir negociar e ter bons descontos, e você tem uma baixíssima chance de voltar a ter um bom relacionamento. Olha ontem que interessante, ontem uma aluna compartilhou em um dos grupos, olha que legal isso aqui, eu achei bem bacana. Quando você tem o conhecimento, né? Isso foi ontem, hoje é sábado? Não, hoje é terça. Puta, será que eu não compartilhei aqui, velho? Nossa, eu sou cabeçuda demais, né, velho? Não compartilhei. Mas ela... Ah, já sei onde eu compartilhei. Vou mostrar pra vocês. Olha que interessante, ó. Ó. Peraí. Deixa eu tirar daqui. Ó. Ó. Há menos de um ano, eu devia 240 mil pro Laranjinha. Paguei 40 mil no acordo, agora o Laranjinha resolveu me perdoar. Ficamos amigos, só que não. E aí ela recebeu um limite aprovado de 29 mil. Há menos de um ano. Ela pagou a dívida com grande desconto. Ah, você vai para a lista negra, nunca mais vai ter crédito? O próprio banco está oferecendo crédito. Entendeu? Quando você fica no pote dos bons pagadores, além de você pagar a dívida com grande desconto, o banco ainda te coloca no pote lá dos bons pagadores para você retomar o crédito, melhorar o score, o bom relacionamento mais rápido. Entendeu? Entendeu como é que funciona a parada? Deixa eu ver, deixa eu descer tudo aqui, calma aí. A Fá, maravilhosa! Obrigada. Mulher do SOS, negociação da dívida. Gente, quem tá travado na negociação da dívida, a Fá destrava, velho. Limite especial PJ, mesma coisa. O método funciona PF, PJ. Inclusive, nasceu da PJ, né? Eu devia 2 milhões de reais, nasceu da PJ. Deixa eu descer tudo aqui, deixa eu descer e já vou entrar nas perguntas, tá? Não vou conseguir pagar o cartão. Possível ir negociando antes? Você consegue, Vitor, mas antes de você negociar, você tem que blindar a renda, cara. Se você não blindar a renda, olha o que vai acontecer com você. Olha o que acontece quando você não blinda a renda. Tem alguém que está enfrentando isso? Fala assim, Nádia, eu estou enfrentando. Número 1, eu estou enfrentando. Número 2, eu não estou enfrentando. Que é o quê? A sua renda cai, o banco come tudo e você fica sem nada. Tem alguém enfrentando isso? Coloca assim, Nádia, esse cara sou eu. Passo, esse coloca 1. Ou não, esse não sou eu. 2. Ó, você ficou dinheiro é o melhor investimento da vida. Cara, porque muda tudo, né, Fá? Muda tudo. Muda a mentalidade, comportamento, hábito, faz descontos. Tô passando um perrengue com dívidas que eu ficar longe de cartão quando que tá tudo. Claudiane, você acompanha a live faz tempo, filha. Se você já fosse aluna, você já estava com outro resultado, mulher. Você precisa urgentemente estar no curso. Você acompanha toda semana aqui, mas não entra no curso. Aí é difícil, né, cara? Porque aqui você... Aqui eu gosto muito de falar que nem churrascaria. Você come o pastel e etc. Mas pastel não alimenta 100%. Tira a fome, mas não alimenta 100%. O que te traz um alimento saudável para você poder aí ter a reeducação alimentar, né, e ser saudável, cara, estando no maior programa, né? No maior programa de dívidas. Mas voltando aqui, então se você hoje sabe que vai ter dívidas ou tá com dívida e ainda não blindou a renda, o ideal é você blindar a renda antes de negociar a dívida. E quem é aluno, ontem tivemos um fato relevante em que criamos um modelo novo, tá aqui, ó, esse modelo aqui, ó. Nós falamos sobre como que as empresas gigantes negociaram as suas dívidas. Aí aqui tem toda a explicação, o que é uma recuperação judicial, como se beneficiar na pessoa física, pessoa jurídica. Eu tenho um modelo, que nós criamos um modelo para quando tem dinheiro, para quando não tem dinheiro pessoa física, para quando tem dinheiro PJ, para quando não tem dinheiro PJ, e também para quem tem consignado e dívidas com garantia no geral. Quem é aluno, vai lá ver esse fato relevante que nós criamos na aula de ontem. Inclusive, trouxemos novidades que estão acontecendo no Brasil com relação a bloqueio judicial, financiamentos, que mais nós temos? Lei do superendividado, muita coisa mudou. Assista a aula de ontem, gente. Ah, que bom, conseguiu um emprego, mulher, parabéns, que bom.
É 12 vezes, Lili, o curso é 12 vezes de 80 e poucos reais. É menos do que uma pizza, né? Depende de onde você mora. Em São Paulo, a pizza é 130 reais, cara. E muda o jogo, né? Muda o jogo, cara. Porque toda semana tem aula, tem revisão de contratos, tem suporte, tem tchau consignado, tem o Nádio. Vocês viram o meu post de hoje do Nádio? Olha que interessante. Quem tem cooperativa aqui? O Nádio fez um modelo para a aluna utilizar o recurso que ela tem na cota capital para bater a dívida dela. É muito difícil isso acontecer. Tanto é que quando ela me perguntou outra aula, eu falei, cara, depende muito do contrato. Ela falou, aí uma outra aluna falou assim, puta, eu consegui. Aí como nós somos uma comunidade, ela fez um modelo lá que o Nádio liberou para ela e eu joguei lá no nosso FAQ, tá? Quem é aluno já tem acesso. Cheque especial 9.000, cartão tem limite, tô usando para cobrir. Na verdade, né, Vini, velho, você tá vivendo a corrida de ratos, né? Você tá vendo assim, entra dinheiro, paga dívida, fica sem dinheiro, aí usa o cartão. Você tá vivendo isso daqui, ó. E fala se esse cenário é você, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Você tá vivendo esse cenário aqui, ó. Cadê? Nossa, tô com uma gripinha, gente. Sabe aquela gripinha chata, velho? Cadê? Ó, eu tenho uma foto de vocês aqui, ó. Ó, olha a foto de vocês. Ó. Cai o salário, cai a renda. Aí você usa a renda pra pagar a fatura do cartão. Aí o que acontece? Você fica sem dinheiro. Aí você usa o cartão pra passar o mês. Quem tá vivendo esses daqui? Coloca assim. Esse cara sou eu. O cara que fica pagando dívida e não vê a cor do dinheiro. Que quando entra dinheiro não sabe o que fazer. Que chega à noite e não consegue dormir. E no desespero não consegue sorrir. Olha aí, ó. Tô até rimando, velho. Tô até rimando, hein? E aí, coloca assim. Número 1, se esse cara te representa. Ou número 2, se esse cara não te representa. Deixa eu ver se esse cara representa vocês. Esse cara sou eu. Pá, pá, pá. Ó, o Will tá cobrando parcela duplicada. Já tá o modelo lá no grupo, Jennifer. Só escreveu o Will aí. Meu nome não é Jennifer. Eu conheci ela no Tinder. Essa música aí? Olha lá, Vitor. Falei que esse cenário nasceu, velho. Porque quando a gente começa a pagar dívida com dívida, quando a gente começa a pegar o dinheiro, pagar fatura e ficar sem dinheiro, cara, é batata que esse cenário sempre vai representar, né, meu? Nossa, não faz isso não, Maria. A Maria, ela falou, tenho 3 empréstimos consignados. Tem como juntar os 3 e diminuir a quantidade de parcelas? Nossa! Ó, nota isso daí, gente. Unificar a dívida só é bom pro banco. Você quer fazer uma unificação. Se for o Banco do Brasil, você quer fazer aquela massificada. Pior coisa, velho. Poder você pode. Sabe quem vai ganhar? O banco. Eu não faria. Nossa, mãe, calma. Doutora do céu. Ó, meu dente, ele tá zoadaço, viu? Eu preciso de um dentista. Tá vendo esse dente aqui zoado? Sabe o que é pior que esse dente zoado, fia? Pegar um consignado e pagar cartão. Você vai entender. Você vai falar, não, Nádia, nada é pior que o seu dente que tá zoadaço. Cara, eu tava gravando um vídeo pra você ver o nível do meu dente. Eu tava gravando um vídeo e aí eu vi um buraco aqui, né? Aí eu falei, cara, puxa, tem alguma coisa que eu comi e ficou preso no meu dente. Aí eu fui no espelho, sabe qual é o pior? O pior que não é nada que eu comi. O pior que é meu dente zoado mesmo. Eu preciso de um dentista colocar aparelho. Mas sabe o que é pior que meu dente, doutora? É pegar consignado pra pagar cartão. Mano, consegue ser pior que meu dente. Sabe por quê, doutora? Porque o consignado, ele vai diminuir a sua renda. E se hoje você, por exemplo, no final do mês não te sobra dinheiro, você imagina você diminuir ainda mais a sua entrada de dinheiro. Só vai piorar. Arruma os seus dentes. A gente faz uma permuta, né, cara? Não, eu vou ter que fazer aqui em Miami, porque aqui o plano de saúde é de Miami, né? A não ser que você mora aqui em Miami e aceita o plano Aetna, né? Mas voltando aqui, né, cara? Ó, vamos ajudar a doutora. Você que tá aqui na live, você fez consignado, você se arrependeu ou você ficou super feliz? Coloca assim.
Bora ajudar bora ajudar a doutora. Fala assim, doutora, cai fora de consignado, pior coisa que eu fiz financeiramente, eu fiz, me arrependo. Vamos lá, vamos ajudar. A voz do povo é a voz de Deus. Você que tá aqui me ouvindo, ou você que tá vendo gravado, deixa no comentário. Coloca assim, você se arrependeu por fazer consignado? Deixa no comentário só pra eu poder saber aí se vocês também se arrependeram. Ó, me arrependi, ó. Obrigada por ajudar, gente. Obrigada por ajudar a nossa doutora querida. Filha, não faz isso não. Sabe por quê? Porque o consignado vai estar amarrado no seu contra-cheque. O seu cartão, você consegue parar de pagar, se organizar e negociar, entendeu? Você consegue ter aí tipo 90, 95% de desconto para quitar o seu cartão. O seu consignado são outras estratégias. Acho que não tem como ser feliz consignado. Você resumiu bem, Gisele. Você resumiu bem, filha. Acho que não tem como ser feliz quando faz, né? Sorte que tem o consultório particular, porque meu salário tá pequeno no público. Que bom, graças a Deus, consultório. Onde que é o consultório, filha? Onde que é? Quando eu for para São Paulo, se for para São Paulo, eu tô sempre em São Paulo também. Ganho 6 e gasto 3 de empréstimo. Qual que é o seu órgão, Vini? Porque a depender do órgão, não poderia pegar 50%, né? Depende muito de qual é o seu órgão. Agora, geralmente, servidor público é 35%, que é a lei 10.820. Consignado, lease e cartão. Por onde começar? Você vai começar, filha, sabe por onde? Não é por nenhum desses três. Você vai começar blindando a sua renda. Quando você blindar a sua renda, você vai proteger a sua entrada de dinheiro que entra na conta corrente. E aí você também vai fazer coisas para o seu cartão, para o seu empréstimo, que vai facilitar a sua negociação. O banco ele vai enxergar você com outros olhos, vai te colocar no pote dos bons pagadores para começar a te mandar proposta boa. Então, o primeiro passo que você tem que fazer para todo mundo que está aqui, tá, gente? Todo mundo que está aqui. O primeiro e o mais importante passo para você sair da dívida é você blindar a sua renda. Enquanto você não blindar corretamente a sua renda, dificilmente você vai se organizar e dificilmente você vai conseguir negociar. Blindou a renda, aí você vai fazer rodada de negociação com todos os bancos. Todos os bancos. Não faz unidunité que nem algumas pessoas falam. Já viu uns educadores falando assim, comece pelas dívidas de altos juros. Não, velho, você vai negociar com todos, tá? Com todos eles. E aí, depois você vai levantar o valor justo. É um passo por vez que você chega lá. Resumo da ópera você tem R$0 e uma dívida impagável. Você vai se organizando para fazer fundo, ao mesmo tempo negociando até dar match. Beleza? Beleza. Carmo da Paraíba, Minas Gerais. Ô, mineira! Ai, sou. Olha, é uma região boa, não. Aí é longe de São Paulo, né? Fui pra Belo Horizonte, né? Não conheço essa região. Mas adoro Minas, hein? Minas é Minas, né, velho? Minas é Minas. Minas não tem jeito, né? O Will tá cobrando. Gente, galera do Will, só digitar o Will que vocês vão lá no grupo, tá? O que é blindar a renda? Blindar a renda são 6 passos que você faz para que você consiga receber o seu dinheiro num banco sem dívida, porque a pior coisa para o endividado é deixar o dinheiro onde tem dívida. Fora isso, você ainda tem que fazer coisas que o seu contrato permite e você tem que revogar a autorização. Por exemplo, quando você foi lá e contratou aquele empréstimo, quando você contratou um cartão de crédito, cheque especial, qualquer coisa, você deu autorizações para o banco. E aí, um dos passos da blindagem é cancelar essas autorizações. Então, são 6 passos que tem que ser feito. Ah, Nádia, mas eu já recebo no banco sem dívida. Isso é um dos 6 passos, né? Os 6 passos, eles são uma mescla de resoluções do Banco Central, em que a gente coloca tudo junto, faz um shake para que os alunos consigam aí receber em banco sem dívida e poder ter aí o fôlego. Fora isso, conseguir boas negociações. Entendeu? Vamos lá, deixa eu abrir aqui a caixinha de vocês, né?
Como é que é? Fiz negociação com o banco, já faz uns 4 anos, agora eles não me liberam o cheque especial. Estranho, Tereza, não tenho tanto aluno que... Eu mesma, eu devia para esse mesmo banco, depois de mais ou menos um ano, menos de um ano, cara, eu já tava com crédito. Eu mostrei aqui o caso de uma aluna, que em menos de um ano, ela quitou 240 mil por 40 e o banco tá ofertando um cartão de crédito. Eu acabei de mostrar o print, depois eu vou deixar salva, você volta um pouco essa live para não mostrar de novo, para respeitar quem tá aqui desde o começo. Ou não sei se você tava aqui desde o começo. Agora, tem que ver como é que você fez esse acordo, né? Você demonstrou a boa fé, quantas rodadas de negociação você fez, você pagou mais, menos que o justo, como é que você fez esse acordo, né? Por isso que quando você negocia do jeito certo, além do banco te colocar no pote dos bons pagadores, ainda força o banco a mandar a proposta boa e também te dar um bom relacionamento, melhorar o seu crédito. Por quê? O banco, gente, eles trabalham com rate bancário. Você sabe o que é rate bancário? Coloca 1, sim, 2, não. Quem é aluno, nós temos um simulador, que é esse daqui, ó, em que você consegue simular o seu rate bancário e ele te fala exatamente como melhorar, o que fazer e etc, que é esse daqui, ó. Então, quem é aluno tem acesso à análise do painel financeiro. Então, você vai fazer o upload, né? Você vai fazer aí o download dos documentos. E aí, ele vai te falar qual que é o seu rating. Ele funciona de A a E. E quais são os passos para melhorar isso, né? Isso é análise da situação atual. Fora isso, ainda existe a análise do comprometimento de renda, para verificar quais foram as violações que o banco ele fez com relação ao seu caso. E aí você preenche lá atrás a renda da época, você lista todas as dívidas, você responde se o banco verificou tudo e gera o documento da reclamação. Então ele é bem completaço, tá? Quem é aluno ele tem acesso aí ao rate. Então o que pode estar acontecendo? O seu rate interno no banco ele está muito baixo. Você deve estar no pior rate para não te ter crédito. Então agora você vai ter que melhorar esse rate, né? Você vai ter que fazer atitudes dentro do banco para você conseguir ter mais crédito, tá? Então, inclusive até aproveitando, ó, quem é aluno também, olha que interessante, ó. A gente tem a nossa plataforma da negociação. Então aqui fala onde fazer a primeira rodada, aqui tem o modelo do mês, alunos, já coloquei o do modelo de abril, tem a calculadora do resultado para você verificar o desconto, o calendário, quais são as datas, cara, que você tem que negociar a dívida para você não se perder, né? E quais são os direitos do endividado para você se proteger de abuso de cobrança. Então ele está bem completado. Isso aqui, essa plataforma ele é exclusiva para quem é aluno do Viva Sempre com Dinheiro. Mas voltando para cá, né? Deixa eu voltar para as dúvidas de vocês. Peraí. Nádia, tem um empréstimo que fiz época pandemia e fui na Caixa, vem pra Caixa, você também, pam, 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 pam. E fui na Caixa e disseram que só pagando à vista. Não é isso não, velho. Tem tanta gente que tá fechando acordo bom, né, nesse mesmo banco. Ó, Márcia, maravilhosa! Ó, Márcia tá aqui também. Márcia também é da Caixa, né? Eu vi o seu comentário hoje, não foi? Foi o seu comentário da Caixa? Cara, tem tanto aluno, cara, negociando com esse mesmo banco. E não é só à vista e com juros, não. Tem muito aluno pagando com grande desconto. É só você ir na minha pastinha de resultado. A gente tem 34 pastinhas de resultado. Dentro dela tem 100, né? Então, ou seja, nós temos aí 3.400 prints só nesse Instagram, sem contar os outros. E eu diria que para você desse banco deve ter aí pelo menos uns 20%. Eu diria que mais de 500 acordos já foram feitos nesse mesmo banco. Então, é mentira deles, tá? Só que não é na agência que você vai ter que negociar, né? Você vai ter que fazer as rodadas de negociação. Hoje mesmo, Sicredi e Caixa. Parabéns, Márcia. Inclusive, coloquei lá o crédito do seu modelo lá no FAQ. Mulher, parabéns, viu? Você é sensacional. Nossa futura super colaboradora. Eu tô fazendo boca de urna também pra você, hein? Ai. Mulher ficou até o final ontem na aula, cara. Até inimiga do fim. Parabéns, mulher.
E o banco PicPay tá falando que fiz empréstimo fazer. Puxa, eles fazem isso mesmo, Sol. Esse banco, ele faz acordo, renegociação e ele cria essas paradas que não foram feitas corretamente. Você vai ter que abrir uma reclamação por um fato de eles estarem te colocando uma cobrança, algo que você não contratou. Vai ser um jogo de muitas idas e vindas. O Nádio, que é a nossa inteligência artificial, ele fez um modelo para uma aluna semana passada com esse mesmo banco e que o banco ele estornou tudo que ele já tinha feito, né? O nosso Nádio, ele faz modelo, ele ajuda você a responder cobrança, ele ajudou a Márcia, inclusive, na cota capital lá da cooperativa, então ele é completaço. Mas sim, esse banco faz isso, mas saiba que você não precisa aceitar e falar amém, você pode ir em busca dos seus direitos. Para quem é aluno, tá, gente, como esse banco, ele é um banco complicadinho, a gente fez até um modelinho, deixa eu colocar aqui um modelinho para vocês, né, vou mostrar para vocês aqui o modelinho. Ó, quem é aluno tem direito ao nosso FAQ, né, cara, deixa eu mostrar aqui. FAQ são nossas perguntas e respostas frequentes, né? Aí aqui, por exemplo, ó, se vier aqui, ó, dentro de acordos, deixa eu pegar aqui, ó, o banco fez, aqui, ó, até a gente recomenda, não clica em nada no WhatsApp, não interaja com robôs, apenas faça e interaja com humanos, que eles têm isso daqui, né? Eles mandam esses prints, né, de WhatsApp. Aí a galera vai, aperta sim, e quando vê tem uma renegociação não autorizada. Aí a gente vai, ela colocou aqui, ó, tá vendo? Abra consumidor com os zeros abaixo. Se algum outro banco fez o mesmo, pode fazer o mesmo modelo apenas pelo nome do banco. Então a gente criou o modelo de reclamação, tá? Mas eu acho que você pode adotar, a gente tem um modelo de renegociação. É só digitar renegociação que você recebe por mensagem. Não é o 100% seu, porque o seu foi uma contratação, mas se adapta, né? Aí quem é aluno, pega direto no FAQ ou lá com o Nádio, beleza? Mas no seu caso, você vai adaptar, né? Você não é aluna? Alguma novidade para quem tem mais de 1.000? Juninho, tava rolando aí uma Rádio Peão que eles iam devolver dia 25 de março, né? Tipo amanhã, mas é Rádio Peão, não existe isso não, tá? Oficialmente não tem nada não, cara, infelizmente. O que tem é que eles estão cobrando dívida que não deveria cobrar e a gente já fiz o modelo, tá lá no grupo do Will, tá? As rodadas do WhatsApp com interação humana pode ser vale como rodada? Não vale. Thalita, você é aluna? Sugiro você pegar o que tá lá no FAQ, tá? No nosso FAQ tem o contato bonitinho, não vale. Olha lá, minha fatura, a galera do Will, só digitar o Will e entrar no grupo, tá? Já tá lá resolvido esse BO com relação à cobrança em duplicidade. Tá torto aqui, não tá não? Agora melhorou. Agora melhorou. Então vamos lá, vamos voltar pro nosso trem da alegria. Ó, Juliano, quanto tempo aqui, velho? Calma aí, que ferrou aqui. Calma aí, gente, travou aqui pra mim, não consigo descer aqui, ó. Voltou. Negociei a dívida do Banco do Brasil pra pagar sexta-feira. Parabéns, Juliano. Juliano é um cara que tá sempre aqui presente. Tá sumido, hein, velho? Não esquece dos pobres aqui não, hein? Parabéns. Depois da dívida paga, quantos dias consigo fazer financiamento? Depende, Luana. Tem alunos que conseguiram depois de 3 meses. Depende muito do banco, né? Tem alunos que conseguiram depois de 3 meses. Tem alunos que conseguiram mesmo com um nome sujo, mas melhorando o rate interno. Depende muito, né, cara? Depende muito de cada banco, assim. Cada banco tem a sua política do rate bancário que eu disse anteriormente, tá? No meu caso, Santander, posso denunciar no Banco Central? Eu não faria isso, beleza? O Banco Santander não tá errado no seu caso. Você pode denunciar e depois isso voltar contra você. Nádia, mas eles não estão me dando crédito. O banco não é obrigado a te dar crédito. Em nenhum momento o banco tem uma lei que obriga o banco a te dar crédito. O que você tem que fazer é melhorar o seu rate interno. Tem alguma lei que obriga você ter score 900? Então, vocês viram como esse caso é um caso bem curioso? A gente tem aquela coisa de querer brigar e sair denunciando todo mundo. Mas você tem certeza que você está denunciando certo? Porque se você abre uma denúncia numa autarquia que não procede,
isso volta para você de uma tal maneira que aí sim você não vai ter crédito não só no Santander, mas você não vai ter crédito em nenhum banco. Porque banco não é obrigado a dar crédito. O que a gente tem que fazer é identificar por qual motivo está acontecendo isso, e como eu disse, aqui na plataforma já fala o motivo, e aí trabalhar para melhorar o seu crédito. Agora, querer denunciar, processar para ter crédito, é uma briga que quem perde é você. Você vai entrar numa lista de pessoas não gratas em todos os bancos, e aí sim vai piorar a sua situação. Eu não faria isso, tá? Mas é claro que talvez vai ter alguns advogados que vão falar assim pra você: não, entra com processo. É o trabalho dos advogados. O trabalho do advogado é prestar o serviço. Você vai pagar o honorário para o advogado, vai perder a causa, vai entrar na lista de pessoas não gratas, vai dificultar a sua relação, vai dificultar a sua relação com os bancos. Jamais faria isso, gente. Jamais faria isso. Mas vamos lá, já respondi a Luana. Vamos pra cima, mulher. Não consigo entrar no grupo. Qual que é o erro que aparece? Só digitar o Will, recebe por mensagem, tem um linkzinho, clica lá, entra no canal, sobe as mensagens e tá lá certinho. Fechou? Raquel, querida, buenas tardes, mulher. Como é que você tá? Como é que tá sua mãezinha, filha? Quanto tempo que eu não te vejo, Raquel, isso é muito especial. Uma aluna que ingressou no nosso curso, pagou todas as dívidas, tá vivendo aí em paz, ela tem uma mãe acamada que ela cuida muito, então a gente está sempre monitorando, ela tá sempre acompanhando as lives. Obrigada, mulher, você me abandonou aqui, hein? Espero que a sua mãezinha esteja bem também. Buenas tardes, Nélio da Cuíca. Gostei, Nélio da Cuíca, velho. Vamos pra cima, gente. Como é que vocês estão aí? Ó, só colocar aqui. O Will não tinha falido? Na verdade, o Will entrou em recuperação extrajudicial, né? Mas mesmo assim você consegue buscar os seus direitos, né? Eles não podem fazer os abusos que eles estão fazendo. Então, empréstimo caixa também já respondi, que até tivemos um caso aqui. 2 consignados ainda pago em dia. 2 cartões, ganho 6 e devo 15. Já... Que foi, filho? Calma que o Homer tá chorando aqui. Deixa eu ver o que o Homer quer. Pera um minutinho, gente. O Homer, ele é o dono da casa, meu cachorro. Deixa eu ver o que ele quer. Que foi, nenê? O que aconteceu? Desculpa, gente. É que quando ele latiu, eu fui ver se ele tava bem, tá? Vocês fazem isso com o cachorro de vocês? Aqui eu paro tudo pra ver ele. Graças a Deus ele tá bem. Acho que ele tava sonhando, né? O cachorro, ele sonha, né, cara? Ele fez um barulho, me assustei, velho. O que eu tava falando? Quem é mãe ou pai de pet sabe que a gente faz isso, né? Já não consigo pagar nada, nome limpo ainda mais perdido. Vini, velho, eu se fosse você, primeiro passo, blinda sua renda para sua renda não cair onde você tem ou vai ter dívida. 2, rodada de negociação. Quem é aluno, é só enviar os consignados para 2 canais. Um para o suporte para fazer revisão, se tem direito a estornos, não precisa ter tido aula nem nada. Acabou de entrar no curso, pode mandar. E 2, se inscreva no nosso Tchau Consignado! E que uma pessoa do meu time vai sentar com você para verificar a possibilidade de redução. Inclusive ontem, na aula que eu dei sobre recuperação extrajudicial, eu apresentei um modelo para as pessoas negociarem consignado como todo mundo está fazendo e conseguindo diminuir. Existe oportunidade no mercado. Soltei ontem o modelo e dei essa aula exclusiva para alunos. Como toda segunda-feira a gente tem aula, plantão de dúvidas, e não termina a aula enquanto tiver gente com dúvida. Mas voltando para cá, né, cara? Então eu faria isso, negociação. E aí depois eu iria levantar o valor justo para você não pagar juros abusivos. E aí segue as 2 manivelas. Vai se organizando e vai negociando ao mesmo tempo. Cuidado, as pessoas elas não querem negociar, mas tem que negociar a dívida. Até dar um match. Beleza? Boa tarde. Preciso de uma perícia bancária. Tem alguém para indicar? Puxa, não tenho, Davi. A gente não trabalha com nenhuma indicação, né? Eu sou perita certificada, mas eu não faço o trabalho da perícia, né? Porque a gente faz o trabalho da análise dos contratos dos alunos do nosso time, mas a gente não pega serviço de perícia, né? Para fins judiciais.
Não tenho. Mas se tiver algum advogado aqui na área, vamos se ajudar, cara. Tem algum perito aqui? Bora colocar aqui. Deixa aqui no comentário também se tiver, que aí a gente vai se indicando aí, né? Beleza? Andressa, mulher, chegou aí no horário certo, filha. Chegou no horário certo. Daqui a pouco eu tô terminando. Eu tenho que... tenho um compromisso, tem uma reunião daqui a pouco. Mas vamos lá. Então, deixa eu só ver então aqui quem são. Estou trabalhando em um caso onde o banco já consolidou a posse da sede industrial. É possível renegociar uma dívida já que a posse já foi consolidada? Depende, Davi, depende. É caso delicado, né? Não é um caso tão simples de resolver, mas tem que ver as violações que o banco cometeu, né? Porque será, por exemplo, que ele fez as notificações corretas? Será que ele fez toda essa consolidação respeitando prazo, intimações, tanto da ida quanto também da validação do devedor? Então tem que ver se há alguma brecha em todo o trâmite, né? Para verificar se dá para recorrer, fazer alguma coisa com relação a isso. É difícil responder, né, por cima. Cada caso é um caso, né? Mas sim, é um caso bem delicado, né? Vamos que vamos, gente. E obrigado por estar aqui. Mesmo passo, tá? Festas, Dani, negociação com caixa, com qualquer banco, é sempre seguindo o manual prático de negociação da dívida. Tem essa aula gratuita, né? Só digitar eu quero que você consegue ver. Cheguei agora, estou com essa dúvida. Paguei 2 parcelas e paguei o juro. Só constou uma parcela paga. É do quê? Do Will? Só digitar o Will. Você que tá vendo gravado também, digita o Will. Recebe por mensagem, entra lá no grupo. Bora ser feliz abrindo a reclamação. Olha lá, fiquei em choque do ver. É assim mesmo, daí. Se for o Will, eles não têm vergonha na cara, velho. E se você quer ver uma aula gratuita do jeito certo para negociar as suas dívidas, e pode ser que delas você tenha estornos em qualquer banco, é só digitar eu quero, você que tá ao vivo, você que tá gravado, para que você também receba por mensagem. Beleza? Como calcular o percentual de desconto do consignado? Ganho 11 bruto e tenho 4.500. Recebo líquido 3.000. Uau! Ó, 11, 4.500. Deixa eu dar ponto. 4.500, fazer o percentual. É que depende, né? Você tem que, não é só esse cálculo, tem que ver o que tá dentro. Você tem 41%. Cada convênio, ele tem a sua particularidade. Quer um exemplo que é bizarro? Quer um exemplo que é bizarro pra caramba? Os militares. Tem algum que é militar? Alguém? A militar, sabe qual que é o máximo de consignação? 70%. Bizarro, né, cara? Como que você explica que alguém vive com 70% de margem consignável? Como é que você explica isso? Então tem que analisar o holerite em si, né, Ana? Porque não é só esse cálculo. Por exemplo, você tem aí 41% de consignado, né? Mas, por exemplo, provavelmente você deve ter feito alguma renegociação. Me corrija se eu estiver errada. Por isso que ele passou, se você é servidora pública, dos 35 para os 40. E aí essa margem ele está acima. Então tem que analisar essa questão. Por exemplo, você ganha 3 líquido, aí com certeza você deve ter outras coisas embutidas, né? De repente tem que verificar se não tem um sindicato que não deveria estar aí, tem um monte de coisa, né? Não é só o consignado, né? Você tem INSS, tem um monte de coisa, tem que ver qual que é o seu vínculo empregatício. Então é difícil falar por cima, né? Cada caso, de novo, é um caso, né? Mas dá uma olhada, o que eu sugiro você a fazer? Dá uma olhada qual que é o máximo da margem consignável para o seu convênio, tá? Geralmente é 35%, 10.820 servidor público, mas, pô, você pega militar é 70%, cara, é bizarro. O Rio de Janeiro estava com um projeto de lei para aumentar para 50%, gente. Bizarro, né, cara? Olha lá, você vê, como é que é isso aqui? Tem um cliente bombeiro aposentado com mais 50%, ação de treinamento, é a melhor opção? Cara, sabe o que está acontecendo, doutor? A ação do despejamento ela está muito frágil. Sabe por que ela está frágil? Porque cada tribunal de justiça, cara, tá tomando uma decisão, né? Até falei ontem na aula. A gente tem vários Brasils dentro do mesmo Brasil. Então tem tribunal, por exemplo, que é muito favorável ao endividado, tem tribunal que é muito favorável ao devedor. O que eu gosto de falar é assim, cara, ele só tem consignado ou ele tem outras ações? Então eu não iria para ação do superendividamento na esfera judicial. Eu iria na esfera amigável e aí esgotar ao máximo todas as tratativas, todas as hierarquias. Por quê? Porque o banco ele quer negociar. Agora,
levar para uma ação do superendividamento, ele vai ter que pagar custas a depender se ele consegue a gratuidade, vai ser algo moroso, uma ação vai estar demorando quase aí 2, 3 anos e tem uma grande chance, a depender, você sabe que cada cabeça é uma sentença, pode pegar um juiz que vai olhar e falar assim, mínimo existencial é R$600, então o dele está acima de R$100, eu vou indeferir, como já aconteceu e tem jurisprudência a favor dos bancos com relação a isso. Por isso que a lei é frágil. E, inclusive está rolando decisão, e eu falei ontem na aula sobre isso, votação a respeito desse mínimo existencial, que é R$600 é bizarro, ele é inconstitucional, quem que vive com R$600? Só que é o que está na lei. E aí, inclusive, está rolando decisão, a votação, eu acompanhei semana passada, mas ela foi cancelada, não houve votação, então vai ser feito de novo, remarcado no plenário, para fazer algo que seja ajustável para a realidade de cada um. Por exemplo, minha opinião, cara, o mínimo existencial, que é o dinheiro garantido do endividado para viver, ele deveria ser ajustável para cada realidade. Como é que você pega uma mãe que tem um filho especial, autista, por exemplo, o custo de vida, o mínimo existencial dela, não vai ser igual a uma pessoa solteira que é um estudante, por exemplo. Só que hoje é fixo. Aqui nos Estados Unidos, como na Europa, não existe um mínimo existencial fixo. Eu estudo, né, sobre isso, eu também faço esse trabalho aqui fora. Então, o trabalho aqui fora, ele é ajustável esse valor para viver. Só no Brasil que ele é um valor fixo. Só que está encontrando muita resistência dentro do plenário para reajustar essa situação. Então, isso faz com que a lei do superendividamento na justiça ela seja desfavorável ao endividado. Por isso que a minha opinião, a minha sugestão é fazer uma revisão contratual no consignável, verificar a questão de melhoria de taxa. Pô, a Selic diminuiu semana passada, né? E se não houver o aumento dos combustíveis, né, do combustível, se tivesse paralisação dessa guerra, eu estava acompanhando o Trump, ele está aí em conversa com o Irã para fazer o acordo da paz aí, acabar com essa situação da guerra aí, pelo menos momentaneamente, e aí segurar o combustível. Cara, aqui nos Estados Unidos o combustível subiu 50%. Então, se a gente conseguir frear essa situação, as consequências que estão havendo da guerra, a tendência é a Selic diminuir, como já estava previsto. A ideia era fechar o ano com a Selic lá embaixo, só que houve essa situação da guerra, entendeu? Então, é analisar o consignado num pote e analisar a questão de blindagem, negociação da dívida, de outras dívidas e também toda a organização. Mas eu não recomendo levar para um cenário judicial qualquer dívida, uma vez que hoje, se você é advogado, você sabe como é que é. Infelizmente, hoje tem muito tribunal que ele vai tendenciar para o lado do banco e o juiz, eles ficam de mãos atadas, porque o juiz ele tem que cumprir o que está na lei. E a lei, ela deixa muitas brechas. A lei ela é frágil para nós endividados dentro da justiça. E se você pega, por exemplo, a lei do superendividado, ela veio para trazer alterações no Código de Defesa do Consumidor e Estatuto do Idoso, a negociar amigavelmente. A gente tem vários alunos que negociaram, pagaram as dívidas, pagaram consignados com 50% de desconto, 30% mais rápido, como? Se organizando e fazendo toda a parte do passo a passo, né, da blindagem, negociação e etc. Então, é muito mais rápido, barato, ágil e tem um lado muito mais flexível com o banco para depois retomar um crédito e um bom relacionamento, uma vez que você não ingressa com justiça. Quando você ingressa com justiça, eu auditei bancos, eu auditei Serasa, o banco não olha você assim como bons olhos com relação a isso, entendeu? Acabei me delongando, né, gente? Desculpa aí, cara. Tem como juntar todas as dívidas e pagar como eu posso? Eu não faria isso, tá, Fati? Juntar todas as dívidas é a pior coisa. Você vai pagar juros. Eu iria negociar uma por uma e ir pagando quando chega no valor justo, cabe no raio-x e tem dinheiro do fundo. Falei ontem também na aula com o modelo prontinho para os alunos. Já viu atendimento? Não consigo falar sobre negociação online. Cara, esse banco é muito bom. Eu negociei com esse banco e fechei com 95% de desconto. Ontem um aluno, mesma coisa. O advogado liga informando ser gerente. Com a gente. Depende de onde você está negociando, quantas rodadas está fazendo, já blindou sua renda, entendeu?
Se você não sabe como é que você está falando, o que você está negociando, o que você está alegando, aquela coisa, né? Do outro lado da linha ou do outro lado da mesa, a pessoa ela sabe negociar. Se você não sabe negociar, você já está em desvantagem. Aí o cara fala qualquer coisa, o cara tenta enrolar, entendeu? Ó, entrei com o advogado e me arrependi, porque demora muito. Demora muito, é caro e corre o risco de perder a ação. E se você perde a ação, o que acontece? Você tem que pagar as custas do processo e você tem que pagar os advogados do banco. Só vai piorar a situação, né? Por isso que ir para a justiça não é a melhor coisa. Vai dar certo. Obrigado, Oswaldo. Obrigado aí, doutor. Vamos para cima, gente. Tá rolando essa decisão, né, gente? Vamos torcer aí para esse mínimo existencial ser reajustável a fins como é no mundo global. Cada caso é um caso, né? Mas, enfim, R$600 é bizarro, né, gente? Bizarro, bizarro. E era 300, hein? Era 300 até uns 2 anos atrás. É isso que pesa para ela ser muito frágil na justiça, né? Mas é isso, gente. Eu quero agradecer demais a cada um de vocês. Muito, muito obrigado. Deixa eu só pegar aqui. Não consigo fazer reclamação. Josane. Se você é aluna, coloca lá o print. Por que você não consegue fazer no grupo lá e o pessoal te ajuda? Ontem, aliás, na aula passada eu abri passo por passo. Quem é aluno tem print por print de como abrir. Agora, quem não é aluno é difícil poder ajudar print por print, né? Porque a gente não faz parte aí do suporte. Mas eu quero, gente, sempre gosto de terminar com café com Deus Pai, independentemente de religião. Eu gosto de terminar com a palavra do dia, tá? Então, a palavra do dia de hoje é 24 de março. Independentemente do que a vida lhe apresentar, com Deus sempre haverá uma saída. Então, independente da sua religião, independentemente da sua crença, se você acredita em Deus e é cristão, eu gosto muito de terminar sempre com a palavra. Porque quanto mais perto da luz estejamos, mais longe da escuridão vamos estar. E saber que tudo passa. Tudo que a gente está vivendo aqui, a gente tem um motivo. E a gente tem que passar por isso para o nosso crescimento, para a gente amadurecer, para que a gente consiga atingir as bênçãos. Porque Deus não prepara bênçãos para a gente, Ele prepara a gente para as bênçãos. E olha que interessante, você não precisa entender como Deus vai agir, só precisa confiar em que Ele está já agindo. Em alguns momentos da nossa vida, a melhor oração que podemos fazer é pedir que o Pai abra os nossos olhos, porque quando vemos com fé, o medo perde a força e o coração se acalma. Vou repetir para você pegar essa frase. Quando vemos com fé, o medo perde a força e o coração se acalma. Então, lembre-se sempre, você não está sozinho. Respire fundo, pois Deus já está cuidando de tudo. Amém. Olha que bonito isso aqui. E o café com Jesus, essa é uma oração, né, cara? Eu gosto muito das orações que estão aqui. Cadê? Ó. Pai Santo, perdoe os nossos pecados, derrame sobre nós uma unção de fé e esperança para que venhamos a receber o cumprimento das suas promessas. Alinhe o nosso caminho com o nosso propósito para que possamos avançar rumo ao alvo que é Jesus. Livre-nos de todo espírito de vingança e de justiça própria. Em nome de Jesus, amém. Olha que bonito. Então eu gosto sempre de terminar com as palavras do dia, para que a gente sempre alimente nosso emocional, nosso espiritual, que é a base de tudo. Quanto mais firme for o nosso alicerce, quanto mais firme for aqui realmente a nossa base, mais forte estejamos para tudo. Que Deus abençoe. Minha mãe maravilhosa aí, ó. Muito bom. Te amo, mãe. Quer? Nádia, não te faz farmácia pra hoje? Como assim farmácia pra hoje? Não entendi. Farmácia pra hoje? Ó, galera do Will. E você que tá aqui, é só digitar o Will, entra no grupo lá, que lá tá o modelo da reclamação, só copiar e colar. E se você tem ou vai ter dívidas em qualquer banco e quer ter o apoio, pessoa pegando na sua mão, te guiando, modelos prontos para copiar e colar. E também a questão certa da sua situação, que você coloca lá e ele já prepara
a solução, modelos para o seu caso específico, como o NAD faz, o grupo, revisão de contratos, tchau consignado, quer ter o acesso completo ao melhor e maior programa de dívidas, é só digitar eu quero e veja a aula gratuita, sinta o sabor que é negociar do jeito certo. Quem é aluno, assista a aula de ontem que tem modelo. Se você tem dinheiro pessoa física, se você não tem dinheiro pessoa física, se você tem dinheiro na pessoa jurídica, não tem dinheiro pessoa jurídica, financiamento de casa, carro, consignado, dívidas com garantia, tá tudo completo, modelo pronto. Eu até brinquei hoje num dos grupos com a aluna que vocês estão negociando sentido indo numa estrada. O que eu tô oferecendo é você fazer uma parada num posto, colocar aquela gasolina super power, mega aditivada para você ir mais rápido para o seu destino. Porque aqui ninguém larga a mão de ninguém. Que Deus abençoe. Deixa eu ver como é que era? A farmácia não terá hoje. Ah, Ana, inclusive falar em farmácia, entendi. O que acontece? Eu tenho um curso de R$17 que é como se fosse a farmácia, né? Que ele vem para tirar uma dor. E aqui o que eu tô falando do programa completo, ele é um hospital, né? Então, eu quero ver se essa semana, eu lá dentro dos grupos, eu solto uma novidade para quem tá nas farmácias. Então, fica ligeira nos grupos que eu quero ver se eu solto algo, tá? Provavelmente eu quero tentar fazer isso na quinta-feira. Hoje é terça? Amanhã nós temos Clube do Alívio. Quem hoje tá muito desesperado, tá sem dormir à noite e fala assim, Nádia, eu não consigo focar em nada do que você fala, nada que ninguém fala, porque eu tô tão desesperada que eu não consigo focar. É só digitar aqui Clube do Alívio, que a gente tem encontros a cada 15 dias e lá explica como é que é. Uma assinatura baratinha, é só para cobrir os custos da plataforma, nem é pra gente lucrar nem nada, porque o dinheiro vai ser rateado com todos os participantes, é mais para pagar realmente os custos da plataforma e trazer paz, né? Então é só digitar Clube do Alívio. Então amanhã tem Clube do Alívio. Quero ver se na quinta eu faço uma parada legal para poder ajudar aí vocês, porque tem sim uma grande oportunidade rolando no mercado. E eu quero que todo mundo aproveite. Fechou? Deus abençoe. Buenas tardes. Uma boa, abençoada e maravilhosa tarde. Gente, bora sair da dívida. Bora ligado, dormir em paz e desligado para parar de pagar juros e ficar sem nada. Deus abençoe. Buenas tardes. Gratidão, gente. Obrigada pela presença. E você que é novo, toda terça-feira, 4h28, horário de Brasília, nós temos live aqui. E eu sempre abro live, assim, quando eu tô no trânsito, no avião, qualquer coisa, né? Esses dias eu abri uma live no carro. Então é só você ligar certinho, ativar as notificações para quando eu abrir o Instagram te notificar em primeira mão e você poder tirar as dúvidas. Fechou? Deus abençoe, gente. Gratidão. Tchau, tchau.